momento, gostaria de agradecer a todos que perderam um tempo no dia de hoje para secar Sormani e o Santos. Quase, família, quase. A galera também amarrou ali, né, o bairro que empatou. Então amanhã a gente tem a missão de conseguir os 3 pontos, porque na próxima rodada a gente encara o Botafogo. Família, pra gente encerrar esse sabadão naquele pique Vasco em família, a gente vai reagir aqui um torcedor do bairro chorando, o Sormani chorando e a galera da TCM Sports falando do provável Vasco, debatendo Tietê, Hugo Moura, a possibilidade, não, isso não. Cara, e o pior é que teve um amigo comentando aqui no Vasco em Família, falando exatamente essa escalação que eles estavam debatendo lá. De colocar Verratti, Andrés Gomes, Ryan, Coutinho, Nuno, tudo junto. Tudo junto. Tu já pensou nisso? A gente vai resenhar também um pouco, né, sobre esse jogo tão importante para o nosso Vascão amanhã. Então, nesse vídeo, choradeira do bairro, a gente vai trocar uma ideia, porque até o nosso próximo adversário. Vamos analisar aqui também a classificação, a secação em cima do Santos, do Sormani, e a gente vai debater também sobre o confronto contra o São Paulo. Beleza? Dá pra fechar bem o seu sabadão com esse belo rosto aqui, cabelinho cortado, cabelinho na régua, cabelo caindo, barbinha feita. Tem gente que fala que eu tô acabado. Carinha de garota. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E não esquece, fecha com a Golcase. Começou a Black na Golcase. Black Friday, é isso mesmo, família. E não esquece, pelo amor de Deus, de utilizar aqui o nosso cupom Família Vasco para estar fortalecendo o trabalho do Thiagão. Família, vou fazer aquele esquema de reagir aqui com vocês, o bairro, Sormani e a galera lá da tem que me acostumar com esse nome, TCM, que é a antiga Transamérica, resenhando sobre o Vasco, resenhando sobre o jogo Vasco contra São Paulo, e aí depois o Thiagão volta aqui para dar os pitacos dele. Fechou? Se liga só. O azul, os passarinhos cantando. Agora eu tô neurótico, já tô maluco. Porra, Vitinho, mano. Lateral de seleção brasileira. Vai receber a bola. Vai dominar a bola bate num pé dele, bate no outro e vai pra lateral. Vai embora. Fala, não, velho. Os caras entregando. Cara do céu, jogo nojento, velho. Jogo nojento. Tô começando a entrar aí na onda de fora David, porque, cara, não tem respeito dos jogadores. Não conseguiu fazer o time jogar nada. O time não teve uma oportunidade de gol, velho. O time não teve nada, não criou nada. Zero. E quase entrega de novo a paçoca. Tava tentando entregar de todos os jeitos. Cuiabano entrou mal demais também. Arthur Cabral, o que eu falei se Arthur Cabral entrasse, o que ia acontecer? O que eu falei pra vocês se Arthur Cabral entrasse, o que ia acontecer? Não fez porra o jogo inteiro. Cavou uma falta só. Entrou e errou 2 passes. Esse foi Arthur Cabral, velho. Aí o comentarista ficou quieto, né? O comentarista estava endeusando Arthur Cabral, pedindo Arthur Cabral de todos os jeitos. O cara entrou, não fez rigorosamente nada. Rigorosamente nada. A única chance que o Botafogo teve foi num chute prensado do Danilo, que o CR9 deixou ele na boa. Só. O time não apresentou nada, rigorosamente nada, absolutamente nada. E saia feliz e satisfeito por sair com um empate, porque não merecia. Pessoal, tá duro, né? Tá complicado. Tá bem complicado. Alguns vídeos atrás eu cheguei até a comentar com vocês o seguinte: olha, que de grão em grão a galinha enche o papo. Tá duro, Sormani. Mas tem hora que a galinha precisa dar uma bicada grande. E o Santos não tá conseguindo fazer isso. Não tá conseguindo fazer isso. O Santos jogou em casa contra o Vitória e contra o Fortaleza. 2 times na zona do rebaixamento. Em 6 pontos disputados, o Santos só fez 1. O Santos só fez 1 ponto em 6 pontos disputados. Se ele tivesse feito o dever de casa, qual é o dever de casa? Vencer essas 2 equipes fracas. O Santos, nesse momento, ele teria, na classificação, ao invés dos seus 33 pontos, ele estaria com 38 pontos. 38 pontos na 12ª colocação.
Distante da zona do rebaixamento, 10 pontos. 10 pontos. Mas essa galinha santista não consegue dar aquela bicada na hora que tem que dar. Porque tem jogos que você não vai conseguir dar uma bicadinha. Só assim, 3 jogos agora pela frente, muito complicados. Palmeiras fora, Flamengo fora, Palmeiras em casa. A chance de não pontuar é gigantesca. Fazer 0 ponto nesses 3 jogos. Então, 2 jogos como esse, Vitória e Fortaleza, você teria que fazer 6 pontos. O Santos só fez 1. Nesse momento, o Santos tem 2 pontos a mais do que o Vitória. 2 pontos a mais do que o Vitória. Para esse jogo, o Fernando Diniz vai ter o retorno do Ryan, tá recuperado do edema na coxa direita, sofrido contra o Fluminense na semana passada, treinou normalmente, sem restrições, vai pro jogo, e a dúvida segue sendo no meio-campo. A gente ainda fica na expectativa de saber de qual é o volante que ele vai escolher para formar ali o meio de campo do Vasco, né? Ou o Tietê ou o Hugo Moura. A gente até tentou ver nos treinos, né, observar ou trazer informações de quem ele vinha escalando nos treinos, mas ao que tudo indica, o Tietê deve ser mantido, tá? Porque assim, a gente não tem um motivo para ele ter barrado o Hugo Moura no jogo contra o Red Bull Bragantino no último domingo. Ele simplesmente barrou, deixou o Hugo no banco. Ele entrou até no segundo tempo, participou de parte da segunda etapa. O Tietê teve uma atuação ok ali, né, de razoável para boa, mas a gente não sabe se ele vai manter o Tietê na equipe titular. Então, e o Verratti, hein? Alguma chance do Verratti seguir no time titular? Não, eu creio que não. Com o retorno do Ryan, eu acho que ele vai manter o Verratti no banco de reservas. Você não tá esperando uma ousadia e alegria lá, Fernando Diniz? Não, que sai mexendo em todas as posições para encaixar o Verratti no time? É uma questão de opinião, né, cara? Eu acho que ele palpite, vai... né? É um palpite. Eu acho que ele vai manter o Verratti no banco. Era um time que vinha dando certo. Ele não tem como barrar Nuno Moreira e nem o Andrés Gomes, né? Os 2 jogadores que vêm sendo fundamentais nesse ataque do Vasco. O Andrés Gomes ganhou a titularidade e vem destruindo nos últimos jogos. Nem o Ryan, nem o Coutinho. Desse quarteto ele não tem como mexer. Não tem. Mas assim, eu levantei essa possibilidade ontem aqui no Papo de Craque segundo tempo. Não é informação, tá? É só lembrando do Diniz nos tempos do Fluminense. O John Kennedy e o Cano estavam vivendo uma boa fase. Ele não conseguia barrar nenhum dos dois. E aí ele dava o jeito dele. Ele puxava o André pra jogar na zaga, puxava o Martinelli pra jogar de volante, puxava o Ganso pra jogar de segundo volante, pra Cano e o John Kennedy jogarem juntos. Sim. Com os 2 pontas. No caso, o Keno e o John Ares. Ele jogava meio que num 4-2-4. Eu levantei essa possibilidade, não que eu concorde, eu só tô tentando pensar com a cabeça do Diniz. Ele puxar o Nuno, pro Nuno seu segundo volante, o Coutinho de 10, joga o Andrés Gomes na esquerda, o Ryan na direita e o Verratti de centroavante. Não concordo, não sou a favor, mas eu não me surpreenderia. A gente não pode se surpreender com o Diniz, né? Ele pode tudo, mas eu acredito que ele vai manter o Ryan ali centralizado como centroavante e só tirando o Verratti, deixando no banco como opção, e a dúvida, como eu disse, é no meio campo. Foi por pouco, hein? Mas olha só, cara, eu gosto muito desse ditado. O meu avô realmente era um homem sábio, porque quando ele me ensinou esse ditado, realmente ficou pra minha vida. A língua é o chicote da vida. Como é que pode, né? Esse mesmo cidadão, Sormani, o Vasco é isso, o Vasco é aquilo, o Vasco é isso, aposta no Real. O Vasco, né, Sormani, pegou Fortaleza e Vitória. O que deu? 6 pontos. Oi, boa noite. É isso. Mas deixa eu começar rapidamente com a situação do Santos. E assim, família, eu não sei se vocês conhecem esse tipo de vascaíno, que eu não tô fazendo nenhuma crítica não, é super normal, né, pelo nosso histórico recente aí, infelizmente, tá? Mas eu tava assistindo o último jogo do Vasco lá no meu avô, aí tava, né, um dos meus tios lá, não, tranquilidade é só quando somar ali os 45, não sei o que, né, e vira e mexe, claro que a gente troca ideia, acaba trocando ideia com um vascaíno desse por aí, como eu disse, pelo histórico. Mas assim, eu tô secando muito o Santos. Só que o que pega é exatamente essa tranquilidade, não agora, porque o Vasco já tá com 42 pontos. Ali, quando o Vasco tava com 39, assim e tal, eu já tava bem tranquilo, porque é muito difícil essa galera começar a ganhar, sabe? 7, 8 pontos, é muito difícil. Então assim, eu tô olhando aqui, eu vou até mostrar pra vocês aqui, porque eu tenho certeza que você compartilha esse mesmo tesão de secar o Santos. O Vitória pega o Inter, Botafogo, RB Bragantino e Sport. Tu acredita aqui que o Vitória vai fazer quantos pontos? Sabe, difícil. Fortaleza, pô, não peguei o Fortaleza não, peguei Ceará, Grêmio, Bahia fora e Galo. Tá vendo? É muito difícil, sabe? É difícil imaginar que o Santos vai cair. Agora, é o que o Sormani falou. A sequência do Santos é bem mais complicada do que essas. Palmeiras 2 vezes, o Flamengo,
Eu acho que dá pra gente acreditar, mas mesmo assim eu acho difícil, família vascaína. Mas vamos manter essa corrente aí de fé pro Santos disputar a segunda divisão. Durante o react eu fiz uma cara, porque o Goiás, o Goiás horroroso também, perdeu pro Atlético Paranaense em casa, e o Atlético Paranaense nesse momento tá no G4 e tá subindo. Mas tem aqui outros times que podem ultrapassar ainda nessa rodada. Vai ser um mundo assim perfeito, cara. Sormani, Santos, Neymar na segunda divisão, Capelanes e Atlético Paranaense ficarem por lá mesmo. Mas assim, família, vamos seguir aqui a nossa resenha. Claro que a gente tem um confronto muito importante amanhã, mas só destacando aqui os jogos de hoje, né? Deixa eu pegar aqui. Tá aí. 3-1 pro Cruzeiro, diante do Vitória. Santos e Fortaleza 1-1. Mirassol e Botafogo 0-0. E é difícil imaginar, né, que o Sport vai aprontar aqui pra cima deles. Mas deixa eu focar no Botafogo, que é o nosso próximo adversário. E até a resenha, né? A zoação. Porque o Botafogo e os torcedores, a galera, essa galera pequena, eu conheço 6, isso é inacreditável. Eu tô pra assinar o livro dos recordes ano que vem, em janeiro. Eu fui convocado, na verdade, fui indicado por conhecer 6 botafoguenses. Isso tudo. É mesmo, Tiagão? Você que tá chegando aqui agora, é inacreditável. Eu conheço 6 torcedores do Botafogo. Eu vou entrar no livro dos recordes. E aí, família, o que a gente pode pontuar aqui sobre o Botafogo? Primeiro, né, a classificação tá aí, né, tá com 48, 31 jogos, e amanhã, né, o Vasco pode chegar a 45, e no próximo confronto, na próxima rodada, melhor dizendo, é Botafogo contra Vasco. O interessante é que eu vou colocar aqui pra vocês a escalação do Botafogo. O Botafogo iniciou dessa forma contra o Mirassol. Eu entendo que o Botafogo tem ali alguns desfalques, mas, cara, como é que a gente, na verdade, eu não vou nem dizer encurtou isso. O Vasco, eu acho que até superou, na verdade. Pelo menos, assim, o time titular do Vasco, eu acho que é melhor que o do Botafogo, hein? Eu acho, se não, né, se for um debate assim, Thiago, tá sendo clubista. Pau a pau, hoje é pau a pau. Eu não vejo o Vasco completo, 11 contra 11, perdão, atrás do Botafogo, não, sinceramente. Sinceramente, aí tu vê aí, né, até o torcedor do bairro falou, Vitinho, se embolando com a bola, tu viu o cruzamento que ele fez? Que ele chutou aqui em casa? Não tem comparação, gente, com o PH. O PH tá anos-luz do Vitinho. E aí, outra coisa que eu queria pontuar com vocês que é gestão de futebol, né? Realmente, 95 milhões no Arthur Cabral. Que loucura. Vasco pagou 9 no Lloyd, sei lá, 8 no 10 no Jean Davi, não sei quanto no Maxime. Chega perto disso aqui. 95 milhões e hoje é um jogador no banco. Horroroso. Tá no banco pro CR9. Ai, bairro, voltaram a ser chacota, hein? E é isso, vamos amassar eles na próxima rodada. A gente passa, família? A gente passa o Botafogo? Fala comigo, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Botafogo tem 48 pontos, né, com 14 vitórias. O Vasco ganhando amanhã chega a 13, não é isso? 13 vitórias. Ganhando do Botafogo, chegaria a 14. Mas eu preciso ver aqui o saldo de gols. Eu não tenho aqui, cortou o saldo de gols. O Vasco é positivo, né? Em comparação ao Botafogo. Não, o Botafogo tem saldo 13. O saldo do Botafogo é melhor. Só se o Vasco desse uma goleada na próxima rodada. Mas calma, Thiago. Calma que a gente tem que ganhar o próximo jogo. Então assim, família, o trabalho foi muito bem feito, né? Da diretoria do Vasco. E claro que a gente tem que destacar o trabalho do Fernando Diniz, que ajustou esse time. Por mais que ele não goste de falar isso, eu entendo sim que ele segurou um pouco ali do que ele entende, do que ele gosta, fez um time mais equilibrado. Esse time, claro que tem a essência do dinizismo, mas ele conseguiu equilibrar e o Vasco vem caminhando. E assim, uma grande oportunidade amanhã, né, de mostrar a nossa força, e o nosso bom momento, já que o resultado aqui do Botafogo foi positivo. E amanhã às 4, né, tem Ceará contra Flucê, é torcer, é secar pro Flucê perder, e aí o Vasco, né, chegar às 8h30 e, cara, fazer uma grande partida diante do São Paulo. E aí, falando desse confronto agora, família, até pegando o gancho da galera ali da TCM Sports, é o seguinte, em relação ao Hugo Moura e o Tietê, eu já debati isso aqui, né, com vocês. Eu tava vendo o comentário aqui da galera, teve um amigo que me chamou a atenção. Ele falou, poxa, isso é muita sacanagem. E não fui eu, tá, irmão? Não fui eu. Se você assistir o vídeo de novo aqui, esse vídeo, não fui eu que chamou o Tietê de água de salsicha, não. Foi o amigo lá da rádio, debatendo sobre isso. E ele defende o Hugo Moura como titular. Eu não acho de forma nenhuma o Tietê água de salsicha, não. É um jogador, sim, que tem qualidade, que tem recurso, que ajuda, é muito útil. O meu único ponto em relação ao Tietê é a condição física dele. É isso. Se o Tietê tivesse, né, ali seus 25, 26 anos, opa, o que é isso, titular,
né, absoluto. Mas isso me preocupa um pouco em relação à pegada, à parte defensiva. Então, assim, tu pega esse debate aqui sobre o Tietê e o Hugo Moura, claro, é bom a gente pontuar que no jogo contra o Vitória, o Vasco estava com o Hugo na zaga e também o Robert Renan. O Pumita estava fazendo aqui a lateral e o PH. Então, assim, dois jogadores que não estão nessa sequência aí, né? O Cuesta tem que entrar aqui no lugar do Hugo Moura e o Piton voltando aqui no lugar do Pumita. A minha preocupação amanhã, cara, é os três zagueiros, porque eu achei, assim, que o Vasco não se comportou bem diante do Vitória. E aí é o ponto. Pô, de repente, a partida, foi o dia, a galera perdeu as divididas, deu um molezinho ali pro Vitória em alguns momentos. O Vitória teve várias oportunidades, assim, de chegar na cara do gol, como foi o primeiro gol. Depois teve uma chance que, né, por pouco o cara tava impedido. Então o Vasco não marcou bem naquela partida. Então foi uma situação nossa de não estar ligado. O Felipe Coutinho falou na Romário TV que naquele dia ali o Diniz deu a louca, né? Foi o 22 na pura essência. E o time voltou melhor. Claro, o Diniz fez a mudança também de entrar com o Andrés Gomes no lugar do Verratti. Aí o time ficou mais móvel e assim, sofreu menos no segundo tempo do que sofreu no primeiro tempo. Então tem essas questões que eu tô preocupado, que é o São Paulo joga com três zagueiros. Tem jogadores ali, três volantes, né? Que podem ter mais dificuldade na criação, mas vai ter pegada. Então o Vasco tem que saber lidar com isso. Mas eu acho que no jogo de amanhã eu entraria com o Tietê também, por ser em casa. Eu acho que o Vasco vai ter o controle do jogo, vai ter mais posse de bola, e aí com essa questão de ter o Andrés Gomes, o Ryan também, que ajuda mais na movimentação sem bola, o Vasco eu acho que conseguiu ser equilibrado com o RB Bragantino, mas pontuando, né? O momento do RB Bragantino não é tão positivo, do São Paulo também não, mas é um time grande, é um time que tem camisa e a gente precisa entrar ligado. Só para debater um pouco com vocês sobre aquela situação ali do Verratti, né, que o Diniz fazia isso lá no FC, teve um amigo que comentou exatamente essa escalação. Exatamente. Barros, Nuno de volante, Coutinho, Andrés Gomes, Ryan e Verratti. Ele, pô, Thiago, o que tu acha da minha escalação? Eu falei, ofensivo, rei. Tu tá confiante, hein? Eu não gosto dessa ideia. Acho que o Vasco ficaria assim com bola, né? Todo mundo ali. Né, o Verratti homem-gol, claro, não tem essa dinâmica toda, apesar de ter participado do segundo gol, né, escorando, fazendo a parede. A gente sabe que ele não tem tanto recurso, mas aí Nuno, Coutinho, Andrés Gomes, Ryan, né, todo mundo sabe jogar. Mas não, né, a gente tem que buscar o equilíbrio do time. É aquilo que eu sempre falei aqui no canal, cara. Vai ter momentos que o Vasco não vai estar bem tecnicamente, a coisa não vai fluir. Então, pelo menos, a gente tem que estar bem, né, a gente tem que ter esse equilíbrio físico, que a gente vai conseguir se defender bem. E, de repente, vai achar um contra-ataque, assim como foi lá contra o Fortaleza, certo? A gente não estava bem, teve a expulsão. E o que aconteceu? Numa jogada física, numa explosão do Ryan, atacando a última linha, gol. Foi isso que, assim, que eu sempre desenhei aqui. A coisa não vai fluir, né? A linha de passe do Diniz, a construção desde o início, mas fisicamente a gente vai sustentar, vai defender melhor, vai ter a possibilidade de atacar em transição, puxar um contra-ataque, sabe? Então eu acredito que hoje o Vasco tem essa possibilidade, tendo o Ryan, tendo o Andrés Gomes, o Nuno e o Coutinho na frente. Então eu não gosto dessa ideia. Agora, isso pode acontecer numa situação de você estar precisando do resultado, aí você qualifica lá o meio campo, a bola vai sair redonda, tem o Coutinho, Verratti e Ryan, beleza. Agora, iniciar a partida dessa forma, eu não concordo não. Valeu, meu parceiro que comentou aqui, eu esqueci o seu nome, família vascaína. E é isso, eu acho que eu já pontuei aqui as questões desse jogo contra o São Paulo, entendeu o jogo, os três zagueiros, deve ser o Lucas e o Tapia, dois jogadores de mais movimentação, sem fazer tanto aquela referência, né? Com certeza vão ficar ali se movimentando, mas, poxa, família vascaína, claro que tudo vai ser resolvido dentro de campo, mas, né, a gente tem que pontuar, claro, o momento é muito melhor e eu tô muito confiante. Eu espero que o Vasco possa fazer uma grande partida e o São Paulo continuar, né, sendo aqui o nosso freguês, pelo menos em São Januário. Fui!